Glória a Deus. Estamos de volta aqui, mais uma vez, no momento da palavra, a ministração da palavra de Deus. Gostaria que você abrisse comigo no livro de Êxodo, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 10, alguns versículos no verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou eloquente e nem o fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ao que replicou o Senhor: Quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Você pode fechar os teus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, nós glorificamos o teu santo nome mais uma vez, Pai. Queremos te pedir, ó Deus, nessa hora, ó Deus, que, ó Deus, o Senhor venha falar conosco, venha falar os nossos corações, Pai. Seja com cada ouvinte, Pai. Nós oramos, nós entregamos esse momento nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor venha nos usar, o Senhor venha abrir os ouvidos também dos ouvintes, Pai, para que eles possam não somente ouvir com os ouvidos, mas entender com o coração. Amém, Senhor? Nós te louvamos, Pai. Glorificamos o teu nome, Pai, por esse momento tão importante, Pai, por esse privilégio que é falar contigo e estar na tua presença. Assim nós oramos, entregando mais esse momento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o que eu queria falar nessa noite a respeito de Moisés, não só de Moisés, mas três personagens bíblicos que tiveram a mesma característica, tiveram a mesma atitude de Moisés quando Deus o chamou para o ministério, quando Deus o chamou para fazer uma grande obra. Você vê que quando Moisés ele estava lá apacentando o rebanho do sogro dele, de Jetro, Deus aparece a Moisés, que era numa sarça. E a sarça, a Bíblia diz que a sarça ela ardia, mas não se consumia. Ou seja, a sarça ela estava pegando fogo, mas ela não se queimava, o fogo só ficava em cima da sarça. E Deus dali chamou Moisés para que Moisés libertasse, o povo de Israel. Diz Deus que Deus havia ouvido a oração do povo de Israel, e resolveu descer para ver. E Deus viu no coração de Moisés um homem manso, um homem justo. E Deus chama Moisés para libertar o povo. Algo que me chama a atenção, querido, é que quando Deus ele escolhe Moisés, Deus sabia que Moisés era gago, ou era fanho, pesado de língua, como Moisés fala, que sou pesado de língua. Alguns estudiosos acreditam que ele fosse gago, outros acreditam que ele fosse fanho. Deus sabia que ele era isso tudo. Mas quando Deus chama Moisés para libertar o povo, a primeira atitude de Moisés é resistir ao chamado de Deus. E ele fala: poxa, mas eu que sou homem de língua pesada, logo eu, que não tenho condições, logo eu que não sou preparado, não sou eloquente. E Deus ele insiste com Moisés. E pela insistência de Moisés, ali com Deus, resistindo a Deus, Deus ele fala assim: então o teu irmão Arão, ele vai ser contigo. Eu já preparei o coração dele para que ele aceite a ser o teu interlocutor. Ele vai ser o seu interlocutor e você vai ser por Deus com Arão. Ou seja, por Deus, por quê? Porque Moisés iria falar com Arão, Arão iria retransmitir para Faraó tudo aquilo que
Deus havia mandado Moisés fazer. Mas Moisés ele resiste esse chamado. E existem algumas coisinhas que acontecem por causa da resistência, né? Uma das causas da resistência do chamado de Deus na vida de muitos irmãos, queridos, é estar acomodado aonde está. Não querer, né, trabalhar na obra de Deus, não querer sair da sua zona de conforto. Muitos acham que está muito bom do jeito que está. Muitas pessoas, muitos irmãos acham que não é preciso fazer mais nada. Mas Deus, ele é dessa forma, querido. Deus, ele nos tira da zona de conforto, querido, para uma grande obra. Se Deus está te tirando, querendo te tirar da zona de conforto, é porque Ele tem uma grande obra na tua vida. Quero dizer para você nessa noite, querido, não resista o chamado de Deus para a sua vida, porque grande é o propósito que Deus tem com você, querido. Assim como Deus teve um grande propósito na vida de Moisés. Não seja uma pessoa acomodada, querido. Aceite o chamado de Deus, querido. Aceite o trabalho de Deus. Amém? Moisés, ele logo deu desculpas, porque muitas das vezes é dessa forma que acontece com muitas pessoas, com muitos irmãos, com muitas pessoas. Quando Deus chama, a desculpa é sempre praticamente quase a mesma. Uns falam que não pode porque tem o seu trabalho secular, eu trabalho muito, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. Outros falam que a desculpa é o estudo, porque eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A desculpa do outro é que não sabe falar, assim como Moisés, não é eloquente. Há desculpa, querido, para várias coisas, queridos. Mas para Deus não tem como nós darmos desculpas. Amém? Porque se Deus nos chama, querido, você sabe que Deus não nos conhece por dentro e por fora. Como a própria palavra, Ele mesmo fala para Moisés: Moisés, quem que fez a boca? Quem que fez o ouvido? Não foi Deus, não foi o Senhor que fez? Deus nos conhece por dentro e por fora. Deus sabe que nós somos capazes. Deus sabe que você é capaz, querido. Amém? Então não dê desculpa, querido, para ficar na sua zona de conforto. Deus nos chama para uma grande obra. Deus te chama para uma grande obra, querido. Porque quando Deus quer usar alguém, não importa o seu defeito, não importa o defeito que você tem. Quando Deus, Ele te chama, porque Deus sabe que você pode, querido. Não há desculpa quando Deus quer usar um homem, quer usar uma mulher, quer usar um jovem, um juvenil, uma criança. Não tem desculpa, queridos. Amém? Não dê desculpas para Deus. Não resista ao chamado de Deus na sua vida. E segunda causa, queridos, porque eu não quero demorar muito, a segunda causa da resistência, de resistir ao chamado de Deus, querido, na maioria das vezes é o complexo de inferioridade, ou o complexo de ser gordo, o complexo de feiura. Isso foi comum, eu creio que foi comum nos três personagens bíblicos: Moisés, Jeremias e Gideão. Veja bem, querido, quando Deus chama Moisés, a primeira coisa que ele fala: eu sou homem de língua pesada, eu não sou eloquente. Olha, isso é complexo, querido. Complexo grande de ter a língua pesada, de não ser eloquente. O medo de que alguém debochasse dele. Muitas das vezes, queridos, as pessoas elas ficam com medo que alguém deboche dela, zombe dela por não ser eloquente, ou por não conhecer bem o português, não falar corretamente o português. Elas ficam com medo e ficam com esse complexo. Mas vai haver pessoas, muitas vezes na nossa vida, vai haver pessoas na sua vida, querido, do teu meio ali, por perto, pessoas vizinhas, pessoas conhecidas, querido,
enviada pelo inferno, usada por Satanás, querido, para zombar de você, para debochar de você, para falar que você não é ninguém, para falar que você é analfabeto e analfabeta, para falar que você não sabe falar direito, que você tropeça nas palavras, amém? Vai aparecer alguém dizendo que você não está preparado porque você não estudou. Sempre vai aparecer, querido, né? Um desses aí enviado de Satanás para te paralisar, para te colocar literalmente na caverna, calar a tua boca, colocar a mordaça na sua boca, para que você não abra a boca para fazer a obra de Deus, querido. Porque se Deus chamou, Deus tem certeza, Deus sabe que você é capaz de fazer a obra de Deus. Deus sabe que você é capaz de pregar a palavra de Deus. Deus sabe que você é capaz de ir na frente no altar da igreja para levantar uma oração, levantar um clamor. Deus sabe, porque tem irmãos, tem muita gente que tem até vergonha, querido, de ir à frente na igreja para levantar um clamor em oração, para orar em público. Que Deus nessa noite, querido, esteja tirando esse teu complexo de inferioridade, complexo de feiura. Tem gente que às vezes não quer ir lá na frente porque acha que é feio, acha que é gordo. E isso é terrível, isso é coisa do inferno, isso é coisa de Satanás na vida da igreja, na vida dos irmãos que Deus tem chamado, querido, para fazer a obra de Deus. Jeremias, ele também se achava que não passava de uma criança, querido. Achava que não poderia ser usado por Deus porque parecia uma criança, era como se fosse uma criança, não sabia nada. Mas qual foi a resposta de Deus para Jeremias, quando Jeremias resistiu a Deus? Deus falou para Jeremias: Jeremias, não digas, não passo de uma criança, porque aonde eu mandar você, você irá, e o que eu mandar você falar, você vai falar, Jeremias. Foi dessa forma que Deus tratou com Jeremias. É dessa forma que Deus trata com você nessa noite. É dessa forma que Deus quer estar falando ao teu coração, querido. Aonde Ele mandar você ir, você vai ter que ir, querido. O que Ele mandar você falar, você vai ter que falar. Não importa se você é eloquente, se fala bonitinho, se não fala. Mas, a princípio, o certo é que Deus está chamando você para uma grande obra. Amém, querido? Não tenha complexo, querido. Saiba que isso tudo é coisa do diabo. Isso tudo é coisa do inferno para te parar, querido. Gideão, quando Deus chamou Gideão, querido, para livrar o povo de Israel do exército inimigo, quando aquele anjo para ao lado daquele homem e fala: o Senhor é contigo, homem valente. O que Gideão fala? A primeira coisa é resistir. Ele fala: ah, Senhor, a minha família é a menor de Israel e eu sou o menor da minha família. Olha só o complexo de inferioridade de Gideão, dizendo que a família dele era a menor em Israel e da família dele ele era o menor ainda. Ele estava se colocando como o resto dos restos, como ninguém ali. É um complexo de inferioridade. Mas o que o anjo disse para ele? O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. O Senhor é contigo, jovem, juvenis valente, crianças valentes. O Senhor é contigo. Não temas. Vai nessa tua força. Foi dessa maneira que o anjo falou para Gideão: vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Amém? Porque é o Senhor que capacita. É o Senhor que vai à frente. Nós apenas somos instrumentos, querido. Quem faz é Deus. Quem faz não somos nós. Quem faz as coisas acontecerem é dele, é Ele, é o Senhor. Nós somos apenas uma ferramentas. É Ele que nos capacita, é Ele que luta as nossas guerras, querido. É Ele que coloca as palavras na nossa boca, querido. É Ele que coloca as palavras na boca do pregador, do profeta. Então não precisa temer, não precisa ter complexo de inferioridade, porque Deus é contigo. Amém? Não dê ouvido, querido, a essas pessoas que são enviadas pelo inferno, querido, para zombar de você, querido, para querer te ridicularizar, para te parar, para fazer a obra de Deus parar e você ficar paralisado. Não deixe, querido. Deus é contigo nessa noite. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa te abençoar, que nessa noite, querido, amém,
Se porventura alguém esteja falando isso de você, falando que você não é ninguém, porque você não estudou, porque você não fez curso nenhum, você não tem condições de pregar, porque você não sabe nada, querido, você não precisa ter uma faculdade, querido, para pregar a palavra de Deus. No início do movimento metodista, os leigos, John Wesley não deixava os leigos pregarem, ministrarem a palavra de Deus. Até que um dia ele foi convencido pela mãe dele, pela Susana Wesley, de deixar um leigo pregar. E quando isso aconteceu, querido, o evangelho, o metodismo, querido, disparou, querido. Houve um grande avivamento na Inglaterra, ali em 1739. Querido, não deixe que pessoas falem que você não é ninguém, que você não sabe pregar, que você não sabe falar direito. Não faça isso. Obedeça o chamado de Deus, querido. Não dê ouvido para Satanás, não dê ouvido para o diabo, porque é isso que o diabo está querendo. Ele usa pessoas para fazer você parar com a obra, ficar parado, paralisado. Deus nos abençoe, Deus te abençoe nessa noite, querido. Vai nessa tua força, o Senhor é contigo, o Senhor é conosco, o Senhor é com a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Assim disse o Senhor Jesus, querido. Amém? Não tenha medo, querido, não temas, porque Ele é conosco. Deus nos abençoe. Feche os teus olhos, eu quero orar, interceder por você nessa noite. Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar, glorificar o teu santo nome nessa noite, querido, por essa pessoa, por esse homem, por essa mulher, essa criança, esse jovem juvenil, Pai. Pai, essas pessoas que têm, esses irmãos que têm tido chamado de Deus, o teu chamado, Pai, na vida delas, mas elas ainda estão aprisionadas, Senhor, nos seus complexos, Pai, complexos de inferioridade, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, livra, Senhor, livra, Pai, esses homens, mulheres, crianças, juvenis, jovens, Pai, desse complexo, livra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Continue, oh Deus, chamando, Pai, pessoas, Senhor, continue capacitando, Pai, esses irmãos humildes, pessoas simples, Pai, são essas pessoas, Pai, que o Senhor tem chamado, Pai, para a grande comissão, Pai, que está para acontecer, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, nós te agradecemos, coloco todos nas tuas mãos. Eu dou uma ordem a todo espírito contrário, todo espírito das trevas que tem tentado parar esse homem, essa mulher da obra de Deus. Eu te dou uma ordem agora, sai da vida deles, em nome de Jesus. Bate em retirada agora, em nome de Jesus. Larga esse jovem, esse juvenil agora, em nome de Jesus. E Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque eu creio que nessa noite vidas estão sendo libertas, Pai, desse tipo de complexo, Pai. Em nome de Jesus, assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Estamos encerrando, quero dizer para você nessa noite que nós estamos ali na nossa secretaria, na nossa igreja de segunda a quinta-feira, das 9 horas da manhã ao meio-dia, estamos ali para te atender. Se você precisar de uma palavra amiga, precisar de uma oração, amém? Precisar ir ali conversar, tomar um cafezinho, nós estamos ali e vamos ter o maior prazer em te receber ali, amém? Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, na secretaria da igreja, ou até o próximo vídeo, a próxima live. Amém? Deus te abençoe, querido. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia nessa palavra. Amém?